Estava pensando aqui, né, nas coisas que se tornam contos urbanos e perguntas às vezes ficam no ar aguardando respostas do tipo assim: quem desencarna ganhou um prêmio ou ganhou um castigo? Quem ficou ganhou um prêmio ou ganhou um castigo? Muito bem, respondendo a isso, no Espiritismo diz que quem desencarnou ganhou um prêmio, ou seja, se libertou da carcaça chamada prisão. O corpo humano edificado para o espírito poder ter a sua experiência, a sua missão aqui na Terra. E esse envolvimento é tão grande, que na hora do desencarne, essa prisão começa a ser querida. Vou começar pelo início, lá já no velório. Evidentemente, deveria começar antes do velório. E o que é? É a pessoa saber trabalhar com esse momento que é o mais certo da vida. Você só tem duas certezas nesta vida: que você nasceu e que você um dia vai desencarnar. O meio termo disso aí já é incógnita. Bom, mas vamos lá no velório, que eu tive assistir e assim de uma forma que eu não estava acreditando, né? E o que é? Ao chegar no velório de uma mulher que era mãe, 3 filhos, porque o quarto já tinha partido na frente, e se espera aquele clima solene, orações, mas o que eu cheguei e vi ali um dos filhos chavecando a prima, sorrindo, como não tivesse nada acontecido. A mãe dele ali diante, sendo velada. E será essa evolução isso? O outro filho, que é evangélico, que eu esperava encontrar sobre oração, em cima de oração, também estava assim descontraído, com um sorriso entre os lábios. Estranho, né? Estranho. O enterro da própria mãe, essa situação. Saindo dali para outro ambiente, quem eu encontro? Um cidadão que era amigo de bagunça, de festa, E ele veio daquela descontração. E aí, tudo bem? Pô, você se lembra daquela vez? Eu falei: meu amigo, olha só, na hora de falar, comentar sobre isso. Não, cara, mas você lembra daquela bagunça? Meu irmão, repetir, né? Não é um momento para isso. Depois a gente fala sobre isso. Não, mas meu irmão, eu tive ele das costas e saí andando. Outros parentes iam chegando, também descontraído. Um passou e parecia que estava entrando numa festa. Entrou sorrindo, aquele sorriso sarcástico. Eu falei: tem alguma coisa errada nisso aqui. A filha de um dos irmãos já estava falando sobre o inventário. Já estava falando em inventário. Cara, no caso, era uma senhora que eu conheci e ela tinha pavor, não era nem medo, era um pavor da morte. Mas conversando com ela, eu falei: olha, não tem como fugir disso. Ou você se prepara para isso, ou então vai ser pior depois, quando acontecer. Mas ela, católica, ali, ferrenha,
não queria saber dessa história. Então, é assunto que a gente vai em dose homeopática. Hoje ela não quis ouvir, mas amanhã ela passou a ouvir, calada, mas passou a ouvir. Quiçá, lá na frente, quando acontecesse a tal hora, ela, opa, está acontecendo uma coisa que já me falaram sobre isso. Então aí nessa questão, será que o próprio espírito assiste seu próprio velório? Olha, deve ser triste, sei lá, assim, estranho você assistir o próprio velório. Mas, por outro lado, isso é importante na questão assim, olha, você está vivo, o espírito não morre, o que está ali a morrer foi um corpo que te serviu para a sua evolução, para a sua caminhada aqui nesse plano. Bom, é bom para aquela questão assim, né? É isso que está acontecendo, eu consegui me desencarnar, consegui sair desse corpo, vou começar uma nova jornada. Isso deve ser positivo, porque está ali, vamos dizer, podendo oportunidade de ter essa consciência para não ficar pegado, ficar perturbado, o que está acontecendo, o que houve, né? A outra, fazer uma própria oração agradecendo a Deus por aquele corpo ter servido de instrumento, de um tempo para a sua própria alma, para evoluir, né? E se despedir. E no caso, aquela reunião de despedida dos familiares, parentes e amigos, poder ter um momento também de fazer alguma homenagem. Mas nesse caso aí, como o espírito ia reagir? Poxa, estava todo mundo descontraído? Menos pesar, né? Penso eu, da melhor forma possível, menos pesar. Do contrário também, para o espírito seria pesado, né? Aquela história de não vá, não queria que fosse, e prende o espírito. Teve esse lado positivo. São duas visões. Por outro lado, também temos aquela questão, se o espírito não tiver consciência e ele fica tentando reanimar aquele corpo porque não está entendendo o que está acontecendo ali por alguma razão, às vezes por merecimento, ou não estava preparado para aquele momento, ou apegado a alguma coisa. E não está entendendo aquele momento e tentando reanimar aquele corpo. Né? Ele tentando falar, tentando chamar atenção, gritar, berrar para ver se alguém escuta e tire ele daquele transe, vamos dizer assim. Mas ele não consegue. Por alguma razão ele está preso ainda àquela situação. E é claro que uma delas deve ser a família, né? A filha querida, o emprego querido, a conta bancária querida, o carro, os bens, preso à matéria. E de repente também não era hora de ir. Ele tinha mais plano, querendo viver mais. Não estava preparado para isso. Embora quem esteja preparado também, vamos falar assim, um médium, um espírita, que né, lida com isso, sempre estuda isso, sempre, e automaticamente está tendo o seu preparo, mas não é bem assim, não tem. Por alguma razão, ele pode ficar preso. Embora já escutei aí diversas vezes que quem vai mais para o umbral é mais um médium do que um católico. Até dá para entender, né? É que assim, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então nós temos esse primeiro momento. E o segundo momento, é claro, aquele que ainda tiver pegado, ele sai dali, acompanha a família, volta para casa e tenta entender o que está acontecendo. Daí, como ninguém vê, como ninguém responde, ele tenta, de alguma forma, chamar a atenção. Aí começam os fenômenos paranormais, começa uma coisa leve, assim, como alguma coisa começar vamos dizer assim, a sair do lugar, seja um livro, uma colher,
né, algum artifício, não conseguindo, começa a se abrir uma gaveta e começa a ficar mais forte, né? Apagar a luz, abrir gaveta, bater porta, né? A chamar a atenção para ajudar ele do que está acontecendo, sabendo que ele está vivo ali e alguém fazer alguma coisa. Certo? Também tem, aproveitando essa deixa, tem muita gente que não sabe como lidar com um espírito e tem aquele sem noção que quando vê um espírito, chega lá já começa a pedir alguma coisa para o espírito, né? O espírito pedindo alguma coisa para ele, mas na verdade recebe um troco, que é um pedido para ele. Tem esses sem noções aí e tudo mais. Outros vão da pior forma, né? Começa a espantar o espírito. Aí chama lá um pastor da vida, ou um padreco da vida, e bota para espantar o espírito. Aí veja bem, aí começa aquela história, né? Pode ser que seja tua mãe, teu pai, teu irmão, algum querido ali, que está pedindo ajuda, ou quer dizer que, eu estou bem, não chore mais por mim, porque as tuas lágrimas estão me incomodando, eu estou me afogando nas suas lágrimas. Fica em paz, que eu estou em paz, e para eu ficar em paz, você também tem que ficar em paz. Aí ele dá essa lição, essa mensagem. Aí o cara vai lá, chama um cidadão e toca o terror. Imagine, né? Sai daqui, seu demônio. Chamar sua mãe, seu pai, seu irmão de demônio, dói. Expulsar? Como seria isso? Por espírito, eu estou sendo chamado de demônio e sendo expulsa da minha própria casa, na onde na verdade eu vim dar uma mensagem de tranquilidade e de paz. Então, tudo tem que ter um conhecimento, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Não é chamar um pastor que só trabalha nessa linha, que é o mal, que tudo para ele é o mal, e quer afastar o mal, porque se não for um parente que esteja entendendo aquela medida, se for um outro, por exemplo, uma pessoa que era antiga moradora ali, que morreu e não quer ninguém naquela casa ali, e quer sutilmente fazer essa pessoa se mudar, imagine ser chamada de demônio. Aí o bicho vai pegar, porque ele pode se afastar por um instante, mas quando voltar, vai voltar pior do que veio. Aí vai tocar o terror, né? Temos essas duas situações. Outra, falando em espírito e religião, vamos dizer assim, um médium tinha lá o seu barracão, onde recebia, né, um pombogiro e fazia coisas boas, né? Ajudava as pessoas, curava as pessoas, dava mensagens boas para a pessoa, fazia um bom trabalho de passe, e aquilo foi um momento de elucidação. O barracão estava crescendo e um belo dia começa a ser construído na frente do barracão uma igreja evangélica. Bam, 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 bam. A igreja foi construída, o barracão ali funcionando, o pastor já de cara querendo acabar com aquela festa, aquela bagunça no entendimento ali, daquele mal, e começou a pregar justamente isso, que as pessoas que estavam ali estavam sendo enganadas, que ali tinha um mal travestido de bem, e começou a cair. Nisso, a médium, como vamos dizer assim, saiu da incorporação. A primeira oportunidade que teve foi conversar com um pastor, que não era bem assim, não era o que ele estava pregando, e que as duas entidades ali, tanto a igreja como o barracão, poderiam viver em harmonia, cada um na sua teologia, na sua fé, na sua crença. Mas o pastor disse que não era bem assim não, e que ele ia fechar aquele barracão, porque dali é coisa do demônio. Muito bem. Aí, no dia da sessão do barracão, o pastor pegou um daqueles seus fiéis, bem assim, vamos dizer, alvoroçado pela fé,
saiu da igreja, foram até o barracão e começaram a quebrar tudo. Voltou lá, né, para a palavra dele, continuar com a sessão dele. O Pomodiro saiu de lá, atravessou a rua e jogou muita coisa, muita verdade na cara do pastor. A princípio começou aquela, né, que poderiam ambos viver bem, cada um na sua religião, cada um na sua fé, no que acredita. Não pode ter discriminação religiosa. Segundo, disse para ele que se ele continuasse a agir daquela maneira, queria contar para todo mundo que ele era gay. E toda vez que acabasse ali a pregação dele, ele pegava ali o aplicativo no celular e ligava para encontros com garotões. O pastor se sentiu acuado. Muito bem, ela deu o recado, ele deu o recado. Daqui a pouco, um belo dia, uma situação, a médium daquele barracão sumiu, desapareceu. Procura para lá, procura para cá, procura para cá. Quando foi achar, encontraram desencarnada. Mistério, né? Ninguém sabe, ninguém viu, e toca investigação, a polícia não acha vestígio de nada e de nada. Evidentemente, o barracão não pôde mais dar continuidade, porque ela era a única que fazia o atendimento ali, certo? Aí foi feita, vamos dizer assim, um pedido do irmão desse médico, relatou essa história para um paranormal. E que volta e meia ia lá cuidar do barracão, pelo menos uma forma de limpeza, né? E sentia uma manifestação, uma presença do irmão ali. E aquilo chamou muita atenção, e esse irmão, então, resolveu mandar uma carta para um paranormal para ajudar, porque a intuição desse irmão é que o espírito do final do irmão estava ali naquele local. Por alguma razão, talvez apego àquele local, talvez aconteceu alguma coisa que ele não conseguiu libertar daquele local, ou querendo dar alguma mensagem a respeito de alguma coisa. Muito bem. Esse paranormal se dirigiu e foi ver o que estava acontecendo. Muito bem. Através de uma comunicação, ele conseguiu falar com a médium que tinha desencarnado. Perguntou-se se ela sabia quem tinha cometido a barbaridade, o tal crime. Ela disse que sim, que foi o pastor. Depois perguntou a ela, né, se tinha um segredo desse pastor, porque ele foi isso, se foi apenas uma questão de discriminação religiosa. Ela disse que não, que tinha o pastor um segredo no qual ninguém sabia, mas que só a entidade dele, na época, o Pomodiro, que falou isso. E ele então juntou esse receio de vir a público e resolveu abafar essa história da pior forma possível, né? E a pergunta final que não quis calar é: poxa, mas veja bem, você desencarnou, mas ainda está presa ao barracão? Ele respondeu que sim. Duas perguntas só. A gente para aqui para pensar, né? Pelo menos eu. Primeiro, eu sei que a entidade vem, ajuda aquele médico que já estava programado tudo isso na espiritualidade, de fazer aquele trabalho, de ajudar o próximo, porque assim que a entidade também está evoluindo, ajudando, o médium está evoluindo, ajudando. Então, se a entidade está ali ajudando nas horas ruins,
vamos dizer assim, por que na hora do desencarne, essa entidade não ajuda ao espírito, no caso, a seguir o seu caminho? Vamos dizer que a vibração desse espírito aqui que desencarnou estava muito pesada pelo choque, vamos dizer, do ocorrido, né? Como foi desencarnado. Então a vibração dele ficou baixa, essa entidade aqui não pôde ajudar. Deixou, porque sabe que a espiritualidade ia cuidar dessa questão, ou alguma hora, algum momento ia acontecer esse tipo de intervenção de um paranormal ajudar esse espírito. Mas é uma pergunta que fica no ar. Eu sei assim, isso é estranho, mas eu sei assim. Tinha uma conhecida que era dona de um barracão e tal, e quando ela começou, antes mesmo dela ficar doente, a entidade já disse que não ia vir mais, porque ela estava evoluindo de pombagira para uma cabocla. Então ela não vinha mais às sessões, estava se afastando para outra entidade ficar no lugar. E desse inteirinho de tempo aí, ela não conseguiu incorporar, ela, né, não conseguiu mais um contato espiritual, começou a tocar a vida no barracão, deixando a vez lá para o marido dela, só ficava ali sustentando o barracão através das sessões de passe, de jogo de búzios, de cartomantes, aquilo ali, uma entidade. Quer dizer, e ela começou a ficar doente, muito doente, era um câncer que eu não sabia e desencarnou. Quer dizer, aí houve um tempo da entidade partir bem antes, porque chegou num ponto de evolução, eu já sabia que chegava num ponto que ela não podia mais trabalhar por causa de uma doença que sabia, mas a médium não tomou conhecimento, ou preguiça, ou não quis esperar, não sei o que, não entendeu alguma coisa. Um buraco, uma lacuna nesse entendimento aí. É diferente dessa história que eu estou contando, que os dois estão juntos, acontece um crime e a entidade, esse aqui fica perdido, o médico, né, fica perdido, como espírito, apegado ao barracão. Talvez a entidade não pôde fazer nada porque ele estava apegado ao barracão ainda. E ele ia no barracão, ficava lá no barracão, como tivesse a sessão, tudo normal. Então, desde quando aí sim, esse paranormal esclareceu, tomou uma consciência maior, que ele não estava encarnado e que precisava se livrar ali e começar um novo plano, uma nova jornada. E perguntou se ele estava disposto a isso, e que o pastor, agora, de alguma forma, ele ia, seja pela justiça dos homens, pela justiça espiritual, ia ter o seu castigo. E que estava tudo sobre o controle, que alguma coisa para ele despreocupar com o barracão, que o barracão ia tocar de uma outra forma e ele precisava seguir seu plano, se ele estava consciente, se queria seguir um caminho de luz, desapegar aquela história, né? O espírito desse médium disse que sim, e estava querendo seguir o caminho de luz. Então, aquela história, né? É mais fácil morrer ou viver? Está sendo mais difícil morrer ou viver? Porque se a gente agora tem a oportunidade de ter esse conhecimento, esse esclarecimento, porque não é fácil desencarnar. A gente tem que começar desde agora a desapegar, porque o que prende o espírito é o desapego. É difícil desapegar a certas coisas. Por mais que ele tenha entendimento e esclarecimento, ele ainda se apega a alguma coisa. Mínima, mas às vezes é o suficiente para ele ficar preso. Como eu falei no início, né? A família, a filha querida,
ao trabalho. Ai, como é que vai ficar minha mulher? Minha mulher é enrolada, não sabe lidar com os negócios, está arriscando passar fome, né? Começa a preocupação. Mas ele não pode. Se tudo aconteceu assim, é porque Deus quis assim, o anjo da conformação, vamos dizer assim, vai vir, vai conformar, vai consolar e botar tudo nos eixos. Isso é certo, isso é fato. Agora, o apego que atrapalha tanto o espírito, claro, quanto a família, porque esse espírito que é bom passa a virar uma espécie de obsessor na família. E ele está querendo ajudar, na verdade já está atrapalhando, já está causando tormento na família, problemas mentais, problemas físicos. E aí, aquilo que ele não queria começa a acontecer, começa a aparecer problema de doença, problema financeiro, problema. Certo? Então, temos que nos preparar para esse momento. É fácil? Não é fácil. Por mais que temos assim, no caso, falando mais pela linha do espiritismo, o médium que tem esse conhecimento, ele sabe disso, que sabe que não existe morte, que o espírito sempre está vivo, desencarna, começa uma nova jornada, uma nova preparação para um novo ciclo de vida, tanto lá como depois para cá, fica tudo mais fácil e ele, desde agora ele tem que se desapegar. Ele pode ter carro? Pode ter um, pode ter dois, mas ele não pode se apegar àquilo ali. Aquilo ali serve para ele se deslocomover da forma confortável e mais rápida. Mas ele não pode se apegar àquilo ali. Ele tem uma casa para dentro e uma casa para fora. Ele pode ter essas duas, uma casa de campo, uma casa de férias, casa de verão, casa de inverno, pode, mas ele não pode se pegar aquilo. A família, ele tem que preparar a família para esse momento. Filha, a senha do meu banco é essa aqui, se acontecer alguma coisa, a senha é essa aqui, você administra assim, assado, as ações, os investimentos, assim, deixa preparado para o momento que acontecer. Você procura esse advogado aqui que vai resolver e deixa tudo às claras, explicar, mas mesmo assim não é fácil. Falar é fácil, mas não é fácil. Tem que ter esses exercícios e também tem que ter o tal do merecimento para você ir. Mas quando chega lá, aí bate a saudade, que parece ser maior do que a nossa, porque veja bem, quem fica aqui, um familiar, perde-se uma pessoa que foi, não é verdade? Mas esse um que se foi, ele perde muito mais. Ele perde a família, ele perde a filha querida, ele perde o emprego querido, ele perde lá o carro querido dele, ele perde o plano dele, ele perde a vida dele. Essa outra coisa que ele está perdendo e tem que desapegar isso. E o familiar só perde uma pessoa. E o que é pior, né? Ainda prende essa pessoa, ele já está com 6, 10 coisas perdidas, vamos dizer assim, que ele não soube trabalhar isso em vida. Ainda tem a família que segura, não vá, mas isso aí é outro conto para depois, né? Mas eu estou deixando aqui esse pré-preparo, né? E por que eu disse anteriormente que, por incrível que pareça, os médiums é que vão mais para um grau do que, por exemplo, um católico, que eles são os piores, né? Eles pregam, mas na hora deles é outra. É o tipo assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. O que eu quero dizer, vou contar uma história rápida. Tinha um palestrante, o cara era o terror da palestra, o cara era o cara da palestra, todo mundo queria contratar esse cara para dar uma palestra. Muito bem. Até que tanta tentativa, ele foi dar uma palestra nesse centro espírita. Foi ficando. Um belo dia ele soube que estava com câncer de próstata. Aí Elizinho começou a ficar preocupadinho, né? Já não era mais aquele cara com aquele brilho, com aquela força, já estava murchando e as pessoas desconfiavam do que está acontecendo com ele. Para os mais íntimos, para os médiums da casa, ele contou que estava com um câncer de próstata e estava muito preocupado. E mais para frente, essa preocupação, ele foi ficando acamado
E quando foi visitar ele disse que estava com medo de morrer. Ai, ui, com medo de morrer. Então veja bem, desencarnou. Aí vamos botar na balança. Será se ele teve uma boa passagem? Será se ele ficou preso? Como espírito? Será o que será? Será se ele teve assim merecimento de tranquilo, acordar no hospital espiritual e dar continuidade àquele tratamento, ele não sentir, não perceber e abaixar por ele, e quando acordasse, já acordasse, alguém de esclarecer, que é mais fácil esclarecer um médium do que uma pessoa que não tem esse conhecimento de vida após a vida, dele despertar e sentir. Será se quando ele tomou consciência que foi isso realmente que aconteceu, que ele já não está no plano terra, e sim no plano espiritual, ele aceitou numa boa? Será se ele, meus problemas lá de baixo, como é isso também? Então, gente, querendo ou não, são as duas verdades, que nascemos e que vamos desencarnar, e que devemos tomar esse cuidado, esse preparo, que não é fácil, entendeu? Mas que é certo esse momento. Cada um tem o seu momento de desencarne. O que eu quero dizer? Tem uns que o ideal e o certo é o desencarne paulatinamente. O que é? A pessoa fica doente, a pessoa fica internada no hospital, fica um certo tempo, geralmente, 7 dias, 30 dias, que ali vai baixando a vibração, as entidades vai chegando, vai o preparando para o desencarne. Nessas entidades ele pode ter alguém da família que foi na frente dele, claro, e acalmar e fazer esse resgate já. E o melhor local de fazer o desencarne é no hospital. Diferentemente com a pessoa que desencarna num acidente automobilístico, e o negócio é ser arrancado do corpo na base do supetão, e não sabe o que está acontecendo. Aí fica aí vagando, e acha que saiu daquele acidente com vida. Houve um milagre na vida dele, porque do jeito que ficou o automóvel lá, não entende por que está vivo, foi um milagre e começa a vagar. Outros de um incêndio, desesperado. Olha só a impressão que vai ficando em cada situação, A impressão do hospital, a impressão de um acidente repentino, automobilístico, a pessoa que sabe que vai morrer ali, no caso, num incêndio, e que não tem como, Foi um dos casos lá do Joelma, em São Paulo, o edifício pegou fogo, e que aquela reação, aquele pavor de morrer daquela forma, ficou tão impregnada que quando ele volta a encarnar, ele volta com uma espécie de um trauma físico, que pode ser uma mancha no rosto, uma mancha na garganta, alguma mancha que ficou como registro daquele momento que traumatizou. Por isso que certas crianças, quando nasce com um sinal do que aconteceu na última encarnação. Por exemplo, se o cara levou um tiro no peito, ele vai ter que sempre ter aquela sensação daquela dor no peito e vai fazer 1000 exames e não vai se achar. A pessoa que nasce com um nódulo no pescoço vai fazer milhões de exames, não vai achar, mas vai ficar com aquele nódulo ali incomodando. Ou seja, são pistas de um trauma e ficou registrado em vida passada. Bom, espero que você tenha gostado dessa história. Espero que você possa pegar esse vídeo e mandar para uma pessoa que esteja passando por algum momento assim que precisa escutar mais verdade, um saber, um esclarecer, e você compartilhe esse vídeo. E dependendo dos comentários, a gente continua a outra parte desse vídeo, porque é polêmico demais, tem muitas histórias, são histórias verídicas, não estão sendo aqui inventadas, tá?
e que são importantes para o nosso dia a dia. Ok, pessoal? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima.